Fala galera, sejam todos muito bem-vindos ao Panorama do Chefe. Eu sou Joseph Alberto e este é o canal para você ficar inteirado dos acontecimentos de mercado financeiro. Bem pessoal, o tema da nossa semana, nada mais nada menos falando de maio, é o seguinte: pior maio em 5 anos. Os gregos fugiram, debandada na B3. Galera, a gente já tinha uma previsão de que haveria uma correção, só que essa correção ela veio rápida demais. E isso assustou os investidores pequenos, certo? E isso faz com que haja um alerta no mercado financeiro, tá bom? Eu já vinha avisando para vocês, já vinha falando no vídeo passado os motivos pelos quais nós estamos passando por isso, que nada mais é do que crise política, crise econômica, a parte da guerra geopolítica e a parte do petróleo. Isso vem se agravando, a gente não chegou a um consenso. No caso da parte política, o candidato que tinha uma aceitação pelo mercado financeiro passou por um problema de vazamento de áudio, que foi o Flávio Bolsonaro. Isso alterou o mercado financeiro e o mercado vem respondendo negativamente. Tá bom, pessoal? Mas a gente vai falar isso com um pouco mais de clareza depois da nossa vinheta. Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. E agora vamos falar de Brasil, tá? O que está acontecendo? Por que isso mexe com o mercado, certo? E vamos observar se há oportunidade para a gente, certo? Ou melhor ficar de fora, tá? Porque existe uma frase no mercado financeiro que diz o seguinte: não operar também é operar. E aonde ele quer chegar com isso? É o seguinte: às vezes a gente na pressa, na ansiedade de fazer uma operação, a gente quer comprar, compra qualquer coisa, compra fora de tempo, e aí você tem uma desvalorização do seu capital e você vai levar mais tempo para recuperar ele. Então, para investir numa ação ou um ativo qualquer que você está vendo que o mercado está caindo e ainda não deu nenhum sinal de reversão, é melhor você continuar com o dinheiro na renda fixa. Beleza, pessoal? E aí vamos olhar o gráfico da Bolsa Brasileira, índice da Bolsa Ibovespa, gráfico semanal. Aqui acontece um ponto importante, tá? Esse fundo não foi rompido ainda pelo gráfico semanal. Isto significa que houve uma resistência dos compradores. Aonde eu quero chegar com isso? Significa que o volume começou a aumentar, aqui não foi rompida essa região, então isso pode significar que haja uma subida, um repique, tá? Mas no gráfico diário já temos um sinal de rompimento. Pequeno, mas é um sinal de rompimento aqui. E isso faz com que o mercado possa subir até essa região de 186 e buscar a região de 170. 170 mil pontos é uma região onde tem um interesse nosso. Por quê? É metade dessa perna de alta no curto prazo. E aqui gera uma memória de preço por base dos grandes investidores, os grandes institucionais. Então aqui a gente está de olho nessa região para começar a fazer as nossas operações. E o que temos para a semana no mercado financeiro? Vamos falar agora de Suzano, gráfico semanal, tá? Já vimos falando ela há um tempo. Aqui ela chegou numa outra região de interesse nosso, nessa região verde. Fez um candle semanal de indecisão. Esse candle aqui, eu vou ampliar ele mais para vocês observarem. Ele mostra o seguinte, para quem gosta de análise técnica. Ele significa que ele tentou subir, os vendedores empurraram, os compradores empurraram e ele ficou praticamente no empate. Esse candle aqui significa que o mercado está indeciso, empatado pelo gráfico semanal. Pelo gráfico diário, ele continua descendo. Ele não reverteu tendência, porque reverter tendência seria nesse topo aqui, tá? E ele continua nessa situação. O que pode acontecer? Pode acontecer que ele venha aqui, faça um novo fundo, tente romper e dê uma oportunidade de reversão no gráfico diário. Então, muito provavelmente, a gente vai ter que aguardar a Suzano esta semana
para fazer alguma operação. Quem está comprado e Suzano, eu já venho falando que é uma boa ação, paga bons dividendos, tem uma boa perspectiva para médio e longo prazo, tá? E quem ainda não comprou e quer comprar, sugiro um pouco de cautela, um pouco de cuidado. Beleza, pessoal? Uma ação que eu venho falando há um tempo, a gente está acompanhando, é ISA Energia, tá? Uma empresa de energia elétrica, muito boa. Você está vendo que ela aqui no gráfico semanal tem respeitado esse canal de alta. Aqui ele fez um movimento de que iria perder esse canal de alta, não perdeu, tá? E aí, no gráfico semanal, não está nos dando uma oportunidade de compra a partir desse valor aqui de R$ 28,95, R$ 28,96, e a gente tem uma possibilidade de buscar o topo do canal e pontos mais acima. Beleza, pessoal? Uma empresa de energia, paga bons dividendos, está surfando um bom movimento de alta. Para quem gosta de diversificar a carteira, é uma boa oportunidade. Ok, pessoal? Foi isso que eu falei do mercado financeiro da parte do Brasil, tá? Existem outras ações que já estão no nosso radar, mas essas ações nós dedicamos ela exclusivamente ao grupo VIP, que é um grupo voltado exclusivamente para as entradas e saídas no mercado financeiro, tá bom? Você que ainda não conhece o nosso grupo VIP, vou deixar aqui o link na descrição, tá bom? Por R$ 39,00 por mês, você tem acesso a esse conteúdo que vai ser de grande qualidade para você, eu tenho certeza, tem ajudado muita gente no nosso grupo. Tá bom, pessoal? Falando agora de mercado americano, vai muito bem, obrigado, subindo bastante, fez um movimento de correção há um tempo atrás, conseguiu subir, superando as expectativas e agora está indo para o topo. Eu vou mostrar um ativo que a gente pode comprar na Bolsa Brasileira, que é a replicação do mercado americano aqui no Brasil, que é o IVVB11. Vou mostrar aqui para vocês, tá? IVVB11, que ele repete as maiores ações da Bolsa Americana, gráfico semanal, fazendo esse movimento, certo? Aqui, a gente esperava que ele viesse parar nessas regiões aqui e recuar, não está fazendo isso. Muito pelo contrário, continua subindo. Quem comprou aqui nessa região foi uma compra até adiantada, mas acabou se dando bem e conseguiu aí faturar em torno de 10% de lucro, tá? Pode ser que aqui nessa região ela bata e venha recuar aos patamares que estávamos esperando. Tranquilo? E uma ação que estamos aqui comprados nela e está aqui dando um movimento de iniciando um movimento de alta é Mercado Livre. Mercado Livre a gente está comprado nela, estávamos com um alto prejuízo de 20 e poucos por cento, agora conseguimos reduzir para 15, certo? E aí, a gente compra agora? Bom, quem está comprado, vamos esperar um sinal melhor, tá bom? Ela fez uma pequena reversão no gráfico de 60 minutos. Se você olhar aqui, no gráfico de 60 minutos, ela fez essa reversão, chegou a esse ponto aqui, mas ainda não chegou num ponto de recuo completo. Então estamos esperando chegar aqui nessa casa aqui, nos 66,20, dar uma oportunidade de compra para a gente continuar comprado nela. Pelo gráfico diário, ainda não temos sinal de compra, muito pelo contrário. Ela bateu numa região de vazio de cotação, que a gente chama isso aqui de gap, tá? Então bateu nesse gap aqui, teve uma rejeição na compra, então ela acabou recuando. Então Mercado Livre, a gente está aqui seguindo nela, acreditamos que é uma boa empresa e que vai fazer a diferença para a gente no médio e longo prazo. Uma outra ação que eu falei no grupo VIP é a Lili 34. Lili 34, nós víamos falando ela pelo gráfico semanal, deu entrada, certo? Já deu parcial, indo para o nosso alvo. Se tudo der certo, a gente vai conseguir faturar um lucro aí de 31% tranquilamente. Tá bom, pessoal? Essa daqui são as ações que eu havia falando, ok? E as demais ações estão lá no nosso grupo VIP. Tranquilo, pessoal? Falando do mercado de criptomoedas agora, como é que está o mercado perante a tudo isso?
guerras, rumores de guerra, petróleo. Como é que o mercado está reagindo nessa situação? Bom, observando o mercado de criptomoeda, eu estou vendo ele muito devagar, certo? Ele parece que está apenas corrigindo para cair, e isso para a gente gera um alerta. Tá? Eu vim falando semana passada a respeito do Bitcoin, que ele ainda não fez um grande movimento de alta, não mostrou a força compradora que queríamos, certo? E estamos aguardando boas oportunidades. Vamos observar o nosso gráfico? Gráfico de Bitcoin diário, tá? Fazendo esse movimento que eu falei para vocês, deu uma recuada, parou numa região aqui que poderia reverter a tendência, mas não reverteu, manteve-se aqui em pé, certo? Quem está com pressa de comprar Bitcoin na casa dos 76 mil dólares pode ser uma oportunidade, tá? Quem já está comprado lá embaixo, continua surfando o movimento. Eu já orientei fazer uma realização parcial, que era saudável para o capital, e isso aqui vai mostrando para a gente que o Bitcoin está ainda buscando liquidez, ele está buscando força para continuar a subida. Tá? Eu observei aqui umas criptomoedas que veio já revertendo tendência, uma delas é a NIR, criptomoeda NIR, gráfico diário, fez a reversão, observando aqui, ó, pelo gráfico diário, já fez essa reversão, passou por esse topo aqui, já está aqui na casa dos 2,43 dólares. Esperamos que ela venha buscar uma região aqui para a região aqui de 1,60, 1,67 dólares e dar uma oportunidade de compra para a gente continuar esse movimento de reversão. Tá? Uma outra criptomoeda que também observamos é a Teta USDT, tá? Tá fazendo um movimento pequeno aqui de reversão, ela rompeu esse topo aqui, tá? Voltou, agora rompeu com uma certa consistência. Observando aqui, a região já chegou numa região de compra, tá? Tá resistindo nessa região aqui dos 19 centavos de dólar e parece que pode dar uma subida para buscar os pontos lá em cima, tá? Então quem tem um valor aí que pode colocar em operação, pode ser que aqui, rompendo essa casa aqui dos 20 centavos de dólar, ela venha buscar 27 centavos para a gente fazer a nossa parcial, certo? E pegar essa região aqui até o topo dos 36 centavos de dólar. Tá bom, pessoal? E uma outra criptomoeda, que não é criptomoeda, né? É o nosso par de moeda USDT BRL, que é a criptomoeda que mostra a correlação entre o dólar e o nosso real, tá bom? Vamos lá, observando aqui, fez um rompimento, tá? Veio aqui buscando essas regiões, já deu uma entrada e, ao que tudo indica, está querendo romper essa região aqui dos 5,08 e buscar novas máximas, principalmente aqui nos 5,34. Eu já vinha falando de dólar há um tempo atrás. Esse momento de eleição, o dólar tende a dar uma subida. Por isso que a gente está observando ações que estão correlacionadas ao dólar, porque elas tendem a se valorizar ao longo desse período eleitoral. Porque aí muita coisa vem à tona, aí vem a crise política, entra no jogo, domina o cenário econômico e permite que a volatilidade entre e a gente surfa esse movimento com mais clareza. Então a gente tem que ficar ligado nesse movimento aqui. Tá bom, pessoal? Era isso que eu queria falar para vocês. Eu gostaria de ressaltar que esse ano é um ano extremamente complexo, é um ano extremamente desafiador, porque não temos uma crise declarada como foi o Covid, como foi a crise imobiliária americana, como foram as outras crises, mas essas instabilidades mexem tanto com o mercado como se fosse uma crise normal. Tá bom, pessoal? Se esse conteúdo faz sentido para você, compartilha ele com seu colega, compartilha ele com seu amigo, tá? E para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante para o mercado financeiro que possa ajudar outras pessoas. Tá bom, pessoal? Quem ainda não conhece o nosso grupo Free, eu vou deixar o link aqui na descrição, um grupo totalmente gratuito, que lá nós conversamos sobre mercado financeiro, postamos as nossas notícias do mercado, para você ficar inteirado e tomar a sua decisão da melhor forma possível.
Tá bom, pessoal? Um forte abraço. Até semana que vem, se Deus quiser. Valeu!